Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo nós vamos fazer um exercício de cálculo estequiométrico. Vamos começar então? Quantos gramas de água são produzidos a partir da oxidação de 1 grama de glicose, que é o C6H12O6? Nesse caso, a gente não tem a equação, então nós vamos ter que montar com base nas informações que tem aí no enunciado. Então, nós temos o seguinte... H2O vai ser o produto da reação, né? Quantos gramas de H2O são produzidos? Então, ela vai estar do lado direito da equação. Então, C6H12O6 é um dos reagentes. C6H12O6 vai reagir com alguém. Com quem? Está falando de oxidação da glicose. Então, ela vai reagir com oxigênio mais O2, que vai produzir. Quando a gente tem queima completa, toda vez que a gente tem combustão, né, de um composto orgânico como é a glicose, e a gente tem queima completa, os produtos são CO2 e água, dióxido de carbono e água. Então, a água é um dos nossos produtos, né? CO2 mais H2O. O problema aqui é que para a gente fazer um cálculo estequiométrico, a reação precisa estar balanceada, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito, a gente precisa ter o mesmo número de átomos de um determinado elemento. Então, se eu tenho 6 carbonos do lado esquerdo, do lado direito também precisa. Para fazer balanceamento, normalmente a gente pega primeiro aqueles elementos diferentes de oxigênio e de hidrogênio para balancear. O oxigênio, como está sozinho, a gente consegue ajustar as quantidades dele, né? Então, se eu tenho C6H12O6, eu tenho 6 carbonos aqui do lado de cá, então eu vou colocar um 6 aqui na frente para balancear essa equação. É importante que a gente não pode mudar os coeficientes aqui, os índices subscritos, porque eles caracterizam a molécula. Então, o que a gente vai fazer é apenas alterar os coeficientes aqui na frente das fórmulas moleculares. Então, eu tenho 6 carbonos de cada lado. O hidrogênio, eu tenho 12 do lado de cá, e do lado de cá eu só tenho 2 da água. Então, eu posso colocar um 6 aqui na frente, e aí eu terei 12 hidrogênios do lado direito e 12 do lado esquerdo. Agora, a gente vai para o oxigênio. Do oxigênio, a gente tem 6 aqui e 2 aqui. E do lado de cá, nós estamos com 12 mais 6, 18. Como eu tenho já 6 oxigênios aqui, eu vou precisar de mais 12 para completar os 18 que estão do lado direito. Então, eu só coloco um 6 aqui na frente e aí eu já tenho a equação totalmente balanceada. Vamos colocar aqui, então, 6 carbonos do lado esquerdo, 6 carbonos do lado direito, 12 hidrogênios do lado esquerdo, 6 vezes 2, 12 do lado direito. Oxigênio eu tenho 6 mais 12, 18. E aqui 6 vezes 2, 12, mais 6, 18 também. Agora, a gente tem a equação balanceada e é com ela que nós vamos trabalhar para fazer o cálculo estequiométrico do enunciado. Agora que a gente tem a equação completa e balanceada, a gente pode perceber as razões molares entre reagentes e produtos para a gente poder utilizar essa equação para o cálculo estequiométrico. Então, eu tenho que 1 mol de glicose está reagindo com 6 mols de oxigênio, de gás oxigênio O2, para produzir 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Então, a razão é 1 para 6 de reagente, produzindo 6 e 6 de CO2 e de água. Então, a gente não vai utilizar as proporções molares para esse cálculo, mas nós vamos utilizar as proporções molares para saber as massas de cada um desses reagentes e produtos dentro desse balanço, dessa equação estequiométrica. Então, eu sei que, e aí você pode utilizar uma tabela periódica para fazer essas massas, eu sei que a massa da glicose é 180 gramas por mol. E eu sei que a massa do oxigênio é 32 gramas por mol. Só que eu não tenho um
oxigênio, não tenho 1 mol de oxigênio, eu tenho 6. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 6 vezes 32 gramas por mol. Para o CO2, eu tenho uma massa de 44 gramas por mol. Eu vou precisar multiplicar também por 6 a massa do CO2, que são 6 mols produzidos. E para a água, 18 gramas por mol, que do mesmo jeito, vocês já entenderam a lógica, né? A gente vai multiplicar por 6 também. Então, como resultado das massas, eu tenho 180 gramas de glicose reagindo com 192 gramas de O2, que vão gerar 264 gramas de CO2, se a reação for completa, né? E 108 gramas de água. Então, essas são as massas, essas são as razões, considerando que eu tenho reação completa. Então, toda a glicose vai ser queimada com 6 mols de oxigênio, produzindo 6 mols de CO2 e 6 mols de água. Então, essa seria a estequiometria completa para essa reação. Já tem, então, as massas de todo mundo, 180 gramas de glicose reage com 192 gramas de oxigênio para a reação completa, produzindo 264 gramas de CO2 mais 108 gramas de água. Só que o exercício diz que eu tenho uma massa de glicose de 1 grama reagindo. Então, qual vai ser a massa de água? Se fosse 180 gramas de glicose, produziria 108 gramas de água. Como a gente só tem 1 grama, quanto vai ser essa massa de água? Eu vou usar uma regra de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 180 gramas de glicose, eu vou colocar glic aqui, vão produzir 108 gramas de H2O. Como a gente só tem 1 grama de glicose, vamos produzir uma massa de água que a gente vai determinar. Então, regra de 3, né? 180 vezes a massa de água, 1 grama vezes 108. Então, teremos o seguinte: 180 vezes a massa de H2O é igual a 1 vezes 108. Então, vou colocar aqui, ó, a massa de H2O vai ser 108 dividido por 180. A massa de H2O será 0,6 gramas. Ou seja, se eu tivesse 180 gramas de glicose, a massa de água produzida seria 108 gramas de água. Só que eu não tenho 180 gramas de glicose, eu tenho 1 grama de glicose. Então, a gente espera, né, com os cálculos estequiométricos, que o máximo de água produzida a partir da queima da glicose seja de 0,6 gramas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!